Deputada Júlia Zanatta pede convocação de especialista em criptomoedas para discutir fim da moeda nacional em espécie após chegada do Drex. Precisamos falar sobre isso. Já é um assunto meio que batido aqui no canal, né? A gente sempre traz assuntos aí do Pix, do Drex e quais são os malefícios embutidos nos benefícios, né? Que é aquele dinheiro digital, fácil de usar, gratuito, né? Instantâneo, né? Virtualmente gratuito, virtualmente instantâneo. E atrás dele a gente tem alguns mecanismos obscuros que a gente está sempre debatendo, né? E hoje eu vou trazer mais um deles aqui pra gente discutir. Nós vamos separar esse vídeo em duas frentes, né? A frente socioeconômico e a frente de liberdade. E vamos discutir sobre a deputada Júlia Zanatta, que tá peitando aí o governo querendo uma não proibição do dinheiro físico. O dinheiro, sabe aquela moeda que você usa? Aquela nota de R$5, de R$10, de R$20. Bom, meu nome é Felipe Escudeiro, eu sou analista de Bitcoin e criptomoedas aqui do canal Bitnada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, a gente faz conteúdos e lives diariamente aqui sobre Bitcoin e criptomoedas, e não tem como a gente não falar sobre essa atrocidade, na minha visão, na minha humilde opinião, que é o Drex, que é a CBDC, né, o Central Bank Digital Currency, né, a sigla para o dinheiro que deixa de ser aquele dinheiro físico e passa a ser um dinheiro digital emitido por um banco central, né? No caso do Brasil, a gente conhece como Drex, que ainda tá ali na sua fase um pouco mais embrionária, mas a gente sabe que quando se fala de controle, o Estado ele é sempre muito rápido, muito ágil. Vale lembrar que nós já temos, né, com muitas aspas, o Pix como o nosso dinheiro digital, né? Então, hoje o dinheiro digitalizado já é o Pix. Todo mundo acaba utilizando o Pix como se fosse ali o real digital, com muitas aspas, né? Por quê? Porque ele dá aquela impressão de ser instantâneo, ele dá aquela impressão de ser gratuito. Instantâneo, a gente diz que ele é virtualmente instantâneo, né? Então ele tem um pequeno delay que a olho nu a gente acaba não captando e tá tudo certo, a pessoa entende ali como instantâneo. E ela entende também como gratuito, porque você geralmente não paga taxas para enviar ou para receber, e isso vai mudar, tá? Se já não tá mudando, isso vai mudar. Só que essa gratuidade é com muitas aspas, porque não existe gratuidade, alguém tá pagando essa conta. E quem tá pagando a conta do Pix gratuito é a máquina pública, né? Ou seja, quem tá pagando a máquina pública somos nós, né? Os pagadores de impostos, né? Que o governo gosta muito de chamar de contribuinte, né? Eu gosto de chamar de pagador de imposto, né? É o trouxa pagador de imposto. Enfim, o Drex já está encaminhado, pós-Pix, muito bem encaminhado, né? Grande parte da população já utiliza o Pix. E agora, o que os caras querem fazer? Bom, a gente introduziu o Pix, a população aceitou. A gente vai começar a introduzir o Drex e a população vai ter que aceitar. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre essa senhora aqui, que tá sendo aí, de alguma forma, uma resistência nessa parada, e a gente tem que apoiar, é difícil eu falar apoiar político, né? Mas a gente tem que apoiar as pessoas que apoiam o cidadão, tá? Pra gente entender, eu quero voltar alguns meses atrás, onde um diretor do Itaú, ele participa de um podcast, e esse diretor do Itaú, que faz parte do consórcio do Drex, ele diz o seguinte, olha, se nós já tivéssemos o Drex funcionando, em funcionamento, na época da pandemia, muito possivelmente a gente poderia limitar, ele usa essas palavras, tá? A gente podia limitar o raio de gasto de uma determinada carteira, ou seja, de um determinado CPF, em 5 quilômetros. Ou seja, o Estado faria aquele lance do fique em casa, você seria obrigado a ficar em casa, e ele ia te limitar num raio de gasto de no máximo 5 quilômetros. Ou seja, quer ir numa padaria? Só pode gastar ali em 5 quilômetros. Quer comprar comida no supermercado? Só pode no supermercado ali de 5 quilômetros. Se você for em 6 quilômetros, 10 quilômetros para gastar seu dinheiro e ir para outra cidade, ele não será utilizado. Isso é só pra gente entender. E, cara, isso é endossado pelo Itaú, cara. Não é um agente do Estado falando. Está sendo endossado pelo diretor do Itaú. Isso é muito surreal, porque a gente tá falando de controle. E o controle social, ele começa assim, né? Você não vai ver o pessoal falando, olha, gente, a gente vai fazer o Drex, o Pix /Drex /CBDC, chama como você quiser. A gente vai fazer aqui o Drex aqui, porque a gente quer saber o que você tem na sua carteira, e a gente vai dar o ok se você vai transacionar com determinada pessoa ou não. Determinado comércio ou não. Determinada plataforma ou não. A gente vai mandar no seu dinheiro. Eles não falam dessa forma. O que eles falam? Não, é um dinheiro digital, é um dinheiro fácil, é um dinheiro rápido. É instantâneo, né? Então esses benefícios, com muitas aspas, eles estão sempre embutidos nos malefícios, que é o controle social. Ou seja, se ele está dizendo para mim que o Drex será possível eu limitar num raio de
5 quilômetros, significa que se ele não gostar do que eu tô fazendo, ou que eu estou falando, ou em quem eu estou votando, significa que ele vai cancelar, congelar, bloquear, chupinhar meu dinheiro. Isso pra mim tá muito claro. Não, Felipe, mas o presidente não vai fazer isso. Tudo bem, o presidente atual pode ser que não faça, o ministro atual pode ser que não faça, o STF atual pode ser que não faça, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal pode ser que não faça agora. Mas se está previsto, em algum momento ele será usado contra pessoas específicas que não apoiam ali aquele determinado governo, ou até para a população geral. A gente mora no Brasil, a gente vive no Brasil, tá? No Brasil, ali na época nos anos 80, que é um pouquinho mais velho, vai lembrar disso. Nos anos 80 nós tivemos a hiperinflação. Nos anos 90 nós tivemos o confisco da poupança. Fernando Collor de Mello, através da sua ministra de Economia, Zélia Cardoso, foi lá e bloqueou o dinheiro de todos os brasileiros, deixou o equivalente a R$ 50 na conta de cada um e pegou o dinheiro de todo mundo. Olha a arruaça que foi naquela época. Se você não viveu essa época, ou se você não tá presente para essa época, pergunta aí pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, pra sua avó, pro seu tio, como é que foi essa época. É época que tinha remarcação de preço todos os dias nas gôndolas do supermercado, né? E agora, cara, os caras estão falando em ter um dinheiro controlável, porque pelo menos na época do confisco, quem tinha um dinheiro físico em casa, debaixo do colchão, não teve tanto prejuízo. Agora, nós estamos falando de uma época onde o governo está dizendo em bloquear, discutindo o fim da moeda em espécie depois que chegar o Drex. Matéria aqui de Livecoins, tá? Não citei aqui, de Gustavo Bertolucci aqui do Livecoins. Cara, isso pra mim chega a ser tão surreal que a gente tá falando de controle. Agora a gente vai olhar para um outro espectro que eu acho perigosíssimo, que é o espectro socioeconômico. Porque uma coisa é eu falar para você que tá ouvindo aqui na internet, escutando na internet, assistindo aqui na internet, para uma pessoa que tem um lar, que tem um celular, tem internet, ou seja, os bancarizados do Brasil. Mas a gente sabe que são milhões de pessoas no Brasil que são desbancarizadas. Como é que vai funcionar a vida de um ribeirinho, a vida de um cara que mora no interior do interior do interior? Se você, a partir de uma determinada data, diz o seguinte, olha, a partir de agora, só pode utilizar o Drex aqui do Banco Central. Esse dinheiro físico aqui, pode devolver aqui na agência, que não vai funcionar, pode rasgar e jogar no lixo, que não vai funcionar mais. Como é que você vai fazer com esse cara? Que não tem uma conta num banco, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a um celular, a um computador. Como é que você faz com esse cara? Você matou o cidadão? Você tirou toda a possibilidade desse cidadão de ter alguma coisa na sua vida, de poder receber por um serviço? Ele vai ser obrigado a utilizar o Drex, o Pix, chame aí como quiser, a CBDC, né, a moeda digital do Banco Central. Como é que você faz com esse cara? E são milhões de pessoas dessa forma. Como é que você faz para um cara, todo mundo aí já deve ter visto, né, o pessoal lá no norte do Brasil, população ribeirinha, que tem que pegar um barco o dia inteiro, atravessar o rio inteiro, para poder chegar numa cidade distante pra cacete, para poder ir numa agência, que a agência mais próxima fica 1 dia de distância. Como é que você vai falar para esse cara que o dinheiro físico ele vai sair de circulação porque a lei está mandando? Ou seja, será contra a lei negociar o papel moeda? A moedinha ou aquela nota de 2, 10, 50, 100, 200 reais? Como é que você fala para essa pessoa, cara? Você vai matar o cidadão dessa forma? Chega a ser um absurdo. Ou nós vamos fazer o seguinte, nós vamos votar o escambo. Porque esse cara, se ele não tem acesso à internet, não tem acesso a celular, não tem acesso a uma conta no banco, como é que a gente vai fazer com esse cara? Com essa senhora, que precisa comprar comida pra sustentar a sua família. Como é que a gente faz com essa senhora? Com esse senhor? Vai voltar a ter escambo? Então o cara vai criar galinha e vai trocar por batata? E o cara que tem a batata, ele vai trocar por, sei lá, por mandioca? Quer dizer, mandioca na bunda da gente, só se for, né? E aí nós temos alguma resistência e a deputada Júlia Zanata tá convocando alguns especialistas, entre eles um cara que eu gosto muito, e na minha visão é o maior especialista de blockchain do Brasil, que é o senhor Edilson Osório, né? Que gosto muito, um cara nota 10, aí depois procurem aí nas redes sociais, aí Edilson Osório, tá? Pra gente poder minimamente debater alguma coisa, porque o que eles estão fazendo é a galope. E a gente cantou a bola, tá? Quando vier o Pix, depois vai vir o Drex, eles vão parar com o dinheiro físico. Olha, nem tá pronto o Drex, os caras já estão discutindo o fim do dinheiro físico. Isso pra mim é um absurdo sem tamanho, cara. Isso pra mim é um negócio que a gente, além de ser a falta de liberdade, cara, é respeito nenhum com a população mais pobre do Brasil, que sempre tá aí se fudendo, né? E aí, como é que a gente resolve isso? Bom, nós temos duas formas, né, de resolver isso. Ou a gente aceita o que o governo tá impondo,
E toda vez que o governo impõe alguma coisa, a gente sempre tem que ficar com o pezinho para trás, porque nunca é para melhorar a vida das pessoas, é sempre para melhorar o controle que ele tem sobre a vida das pessoas. Então temos que ter atenção para isso, né? Ou a gente vai aceitar, ou a gente vai ter alternativas. Qual que é a alternativa? É você, na regra do jogo, apoiar a deputada, né? A conseguir barrar isso daí, apoiar o Edilson Osório, a ele conseguir barrar isso aí na Câmara e outros especialistas que serão convocados e possivelmente ouvidos, né? A segunda coisa que você tem pra fazer, cara, a terceira coisa que você tem pra fazer, não aceitando essa imposição, é utilizar o Bitcoin, cara. O Bitcoin é um dinheiro que foi feito pra ser transparente, com alguma anonimidade, e que você não dependa de um banco, de um banqueiro, de um banco central, de um banqueiro central para poder transacionar. Então, a gente tá vendo uma derrocada absurda do Bitcoin de subida, chegou a bater mais de 108 mil dólares, porque as pessoas estão vendo valor no Bitcoin. As pessoas estão vendo valor no Bitcoin. Qual que é o valor? É um dinheiro que eu posso ter na minha carteirinha. Eu tenho um dinheiro aqui na minha carteirinha e ele não pode ser confiscado porque ele não tá na custódia de um terceiro, como um banco, um banqueiro, uma corretora, etc. Ele tá aqui dentro, cara. Ele tá aqui dentro. E as pessoas estão dando valor para isso. É por isso, esse é um dos motivos que o Bitcoin tá subindo pra cacete, né? Bateu mais de 108 mil dólares. Agora caiu um pouquinho, tá na casa ali dos 95, 97, 96 mil dólares e tal. Mas é por isso que o Bitcoin tá subindo muito. Muita gente acha que o preço tá fazendo o fundamento do Bitcoin. Ao contrário. O fundamento do Bitcoin tá fazendo preço. E as pessoas ao longo do mundo inteiro estão olhando para isso e falando, cara, isso aqui pode ser interessante. Ter um dinheiro inconfiscável, ter um dinheiro que ninguém vai se ligar, ninguém vai poder tomar. Ele pode até saber que você tem aquele dinheiro. Ele pode saber que tá na tua carteira, mas se ele não tiver as seeds, as chaves, as passphrases, ele não consegue sacar esse dinheiro de você. Então, essa é a garantia que a gente vai tendo. E olha, o Estado ele tá vindo com passos muito fortes, muito largos, para tirar a nossa liberdade. E quando você tira a liberdade econômica, lascou. Porque no Brasil, em todo mundo, né? Não dá para dizer que não, mas em todo mundo, quem tem o monopólio da força é o Estado. Então o monopólio da arma já é estatal. Agora os caras estão impondo o monopólio do dinheiro. Aí tu vai falar assim pra mim, não, Felipe, mas eu tô de boa, eu votei no PT, o governo é PT, tá tudo certo. Mas daqui a pouco entra o Bolsonaro. E se der uma louca no Bolsonaro e vou zoar todo mundo que votou no PT? Ou o contrário, todo mundo que votou no Bolsonaro, agora a gente é PT, a gente vai... Cara, então tem que ficar ligado nisso, cara, porque não é porque você tá direitinho com o Estado hoje que você vai ficar sempre direitinho com o Estado. Pode entrar no governo alguém que não goste de você, que não gosta dos teus atos, e te perseguir, cara. Individualmente ou a massa inteira. Então, é aquela frase que é muito bem lembrada sempre, né? Que é o seguinte, o preço da liberdade é eterna vigilância. Porque eu sei que vai ter gente aqui nos comentários falando, quem não deve não teme. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. O Estado, ele massacra de cima pra baixo. Quando ele bota pra torar, é de cima pra baixo. Então, a gente tem que ter ferramentas para que a gente não seja sumariamente, dizimado pelo Estado, cara. Porque o monopólio da força já é do Estado. O monopólio do dinheiro sempre foi emitido pelo Estado. Mas agora eles querem um controle do dinheiro, não só a emissão, eles querem um controle do dinheiro. Vamos ficar muito ligado nisso daí. Vamos apoiar causas pró-Bitcoin, né? E eu gostaria aqui de agradecer aqui a Coinext, tá? Coinext mandou pra gente aqui, tem um cartãozinho bem legal aqui de boas festas aqui, e mandou pra mim um presente, 3 pares de meia, muito fodas, hein? Obrigado aí, Coinext. Buy low. Cadê aqui, Sell high e just hold. Obrigado aí, Coinext. Vou ficando por aqui. Link na descrição para você comprar a sua carteirinha da ProtestCoin. Essa carteirinha aqui, pagou com cripto, usa aí o cupom com cripto, vai pagar 15% de desconto, é só apoiar o QR Code aqui, segundo link na descrição. Primeiro link da descrição, o que nós temos? Nós temos o nosso grupo do Telegram, tá? No nosso grupo do Telegram, você vai ficar informado 24 horas por dia sobre o mercado cripto, Bitcoin, tudo mais que tem acontecido. Um beijo, um queijo pra vocês, nos vemos na próxima. Se inscreve aqui no canal, sempre conteúdinho de segunda a sexta, lives, tá? De segunda a sexta, 8h30 da manhã até mais ou menos 11h30, meio-dia. E de cripto, claro, né? Do mercado cripto, Bitcoin e tudo mais. E nós temos também esses vídeos gravados aqui, sempre diariamente aí pra você. Um beijo, um queijo, até a próxima e tchau, tchau.